No final das contas, é só uma briga de máfias. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido por Juninho Vral, escrito por Marvin F. Bell, revisado e narrado por Peter Turguniev. O primeiro-ministro do Haiti, Claude Joseph, fez um comunicado e disse que o presidente do Haiti, Jovenel Moïse, foi assassinado na madrugada de quarta-feira passada. Um grupo de homens armados teria invadido a residência oficial no bairro de Pelerim, em Porto Príncipe, atirado no presidente e na primeira-dama, Martine, que foi internada, mas acabou também não resistindo. Joseph diz que está no comando do país e pediu calma à população após o ato desumano e bárbaro, afirmando que a polícia e o exército já têm controle da situação. Entretanto, segundo a Reuters, era possível ouvir tiros por toda a capital após o ataque. No início da semana, o presidente havia nomeado um sucessor para o cargo de Joseph, o médico Ariel Henry, que seria o 7º primeiro-ministro em 4 anos. Até que ponto Joseph estaria envolvido nessa morte, uma vez que ele seria substituído? Só podemos especular. No dia 8, a polícia afirmou ter morto 6 e preso 2 responsáveis pelo assassinato, inclusive alguns estrangeiros, mas o caso ainda está longe de ser resolvido. O Haiti é o país mais pobre do continente americano e há anos vive passando por instabilidade política. O empresário Jovenel Moïse foi eleito no primeiro turno em 2015, mas o voto foi anulado por denúncias de fraude. Após vencer um segundo pleito organizado no ano seguinte, quando obteve apenas 600 mil votos em um país de 11 milhões de habitantes, Moïse finalmente tomou posse no dia 7 de fevereiro de 2017. A oposição vinha exigindo desde o fim do ano passado a renúncia de Moïse, com o argumento de que seu mandato deveria ter terminado em 7 de fevereiro, exatos 5 anos após o seu antecessor, Michel Martelly, deixar o poder. Mas ele se recusou a deixar o poder, convocando novas eleições para 26 de setembro deste ano, porque o presidente afirmou que seu mandato de 5 anos acabaria apenas ano que vem, uma vez que só tomou posse oficialmente em 2017. Em fevereiro desse ano, após um aumento sem precedentes de insegurança nas ruas, Moïse declarou estado de emergência parcial em alguns bairros controlados por gangues e os sequestros na capital Porto Príncipe tornaram-se cada vez mais corriqueiros. No fim de fevereiro, 400 prisioneiros fugiram de uma prisão em Croix-de-Boquet, comuna perto de Porto Príncipe, deixando 25 mortos, inclusive o chefe da prisão, o inspetor Hector Paul Joseph. Um dos presos era Anel Joseph, poderoso líder de gangue que tinha relações próximas ao governo. Ele foi morto no dia seguinte à sua fuga. Em Village de Dieu, uma favela localizada ao sul da capital, 5 policiais foram mortos durante a operação contra uma gangue no início de março. De lá para cá, protestos tomaram as ruas do país demandando a renúncia de Moïse, questionado pelos que muitos caracterizam como um comportamento autocrático. Com o adiamento das eleições legislativas e municipais que deveriam ter ocorrido no ano passado, o presidente passou a governar por decreto, classificando certos tipos de manifestações como terrorismo e criou uma agência de inteligência que se reportava somente a ele. Moïse também havia convocado um controverso referendo constitucional com o objetivo de aprovar a elaboração de uma nova Constituição, e a minuta do novo texto foi redigida por uma comissão especial nomeada pelo próprio presidente, ou seja, ele queria tudo. Em fevereiro, as autoridades anunciaram ter frustrado uma tentativa de golpe. Na época, 23 pessoas foram presas, entre elas um juiz da instância máxima da justiça haitiana e a inspetora-geral da Polícia Nacional. A oposição negou qualquer tentativa de golpe, afirmando que pleiteava apenas um governo de transição. O Haiti, infelizmente, tem um histórico de violência política. Após quase 3 décadas da ditadura da dinastia Duvalier, entre 1957 e 1986, o país teve suas primeiras eleições livres em 1990 e elegeu o ex-padre católico Jean-Bertrand Aristide. Mas ele foi deposto 2 anos depois por um golpe militar. Reeleito em 1994 e 2001, Aristide acabou fugindo do país em 2004, em meio a confrontos entre seus apoiadores e ex-militares do exército que havia sido desmantelado após o fim da ditadura. Tudo isso junto com a força paramilitar da ditadura de Duvalier, conhecida como Tonton Macoute. A fuga deu início à intervenção dos capacetes azuis da ONU sob o comando das forças brasileiras. A famosa Força de Paz, que teve vários formatos, permaneceu no país até 2017, quando Moïse assumiu oficialmente o poder. Segundo a ONU, a violência no país atingiu níveis sem precedentes.
Na semana passada, um ataque coordenado, pelo menos 20 pessoas, entre elas importantes figuras da oposição, foram mortas em Porto Príncipe. De acordo com a Organização Internacional das Migrações, OIM, a violência nas ruas causou a imigração desde o início de junho de pelo menos 17 mil pessoas e causou a morte de dezenas de civis. Um relatório da Unicef, o Fundo da ONU para a Infância, publicado há 2 semanas, estima que existam hoje 95 gangues armadas que controlam grandes territórios da capital, cerca de 1/3 de Porto Príncipe. Essas gangues estão cada vez mais envolvidas em batalhas armadas pelo controle do território, afetando a vida de cerca de 1,5 milhão de pessoas, afirma o documento. A polícia, lógico, não tem equipamento suficiente para combater as gangues que adquiriram armas cada vez mais sofisticadas, parcialmente financiadas por sequestro. O historiador Franz Voltaire, que mora atualmente no Canadá, compara a situação da capital do país com as grandes favelas da América Latina, em Lima, na Cidade do México ou no Rio de Janeiro, controladas por traficantes de drogas ou pela milícia. Segundo o historiador, as gangues adquiriram armas de grande calibre, como AK-47, pistolas Glock, que eram raras no país. Se organizaram através de sequestros ou cobrando taxas da população e agora reivindicam parte do poder. Por se tratar de uma península, as gangues controlam tanto o sul quanto o norte da capital do Haiti, com exceção da parte da classe média, que vive em locais mais altos e de difícil acesso. Para entender as origens desse caos no país, é necessário voltar alguns séculos na história. O território do Haiti foi dominado por governos europeus após a chegada de Cristóvão Colombo em 1492, quando a população nativa foi quase exterminada na ilha. O trabalho escravo foi adotado para a produção de produtos tropicais para alimentar o mercado colonial francês, particularmente a produção de açúcar. A partir daí, uma minoria, a elite branca, passou a dominar a região. Durante o período colonial, o Haiti podia ser considerado como uma das mais ricas colônias na América, chamada de Pérola do Caribe. A sua produção açucareira foi tão expressiva que contribuiu para a decadência da monocultura canavieira aqui no Brasil. No final do século XVIII, por influência dos ideais da Revolução Francesa, iniciou-se uma revolta de escravos na região que culminou na independência do país em 1803. Quando um dos líderes da Revolução, Jean-Jacques Dessalines, um ex-escravo, se tornou o imperador da região, mas acabou sendo assassinado 3 anos depois. De lá para cá, o país passou por várias revoltas e assassinatos e líderes de governo, uma briga de máfias pelo poder que dura até os dias atuais. Ao longo de pouco mais de 200 anos, desde a independência, o Haiti já sofreu 32 golpes de Estado. Devido ao sistema de casta racial instituído no período colonial ainda, os mulatos haitianos se tornaram a elite social agora e foram radicalmente privilegiados. Vários líderes ao longo da história do Haiti eram mulatos. Os mulatos representam lá cerca de 5% da população do país e têm mantido proeminência na hierarquia política do país desde então. O que vemos na notícia de hoje no Haiti é só mais um capítulo que se repete na região resultante da briga pelo poder que já dura séculos. A tentativa de livrar o território do Haiti da dominação francesa só levou ao surgimento dos governos locais ainda mais autoritários. Como sempre falamos aqui no canal, secessão, independência não necessariamente significa mais liberdade. Ademais, revolução, derrubar um governo por meio da força, geralmente só leva a mais violência e autoritarismo. A verdadeira mudança tem que iniciar-se na sociedade, e ela já está acontecendo no mundo todo graças à informação descentralizada e distribuída. O alto custo da violência estatal tende a desincentivar esses grupos armados que buscam poder, como acontece lá no Haiti. A violência é algo caro no final, sem um Estado coercitivo, ela acaba dando prejuízo. Mesmo aqui nas favelas cariocas, só existem milícias e tráfico de drogas porque existe um governo que torna essas atividades lucrativas. As perspectivas de curto prazo para os haitianos não são boas, mas a longo prazo tendem a melhorar quanto mais o governo enfraquecer. Obrigado por sua audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!